Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós temos como meta do nosso programa melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Para isso, nós precisamos explicar tudo: a vivência, as etapas de reabilitação, as dificuldades da vida e as facilidades que ele pode encontrar quando tem muito boa vontade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de reabilitação, nós vamos falar das dificuldades e a alegria das pessoas quando chega a um estado de convívio social perfeito. Nós vamos conversar com a Sueli de Sá Yanez, que é terapeuta ocupacional. Fiz o Yanez de propósito. Fez, né? É Yanez, terapeuta ocupacional, que é especializada em reabilitação de pessoas com deficiência, focando mais na pessoa cega. Tudo bem com você? Tudo bom? É um prazer estar aqui com você. Escreve há 19 anos para a revista Reação, que é uma revista especializada também na pessoa com deficiência. A revista Reação, ela foca todos os tipos de deficiência, não é só a questão do cego. Ela escreve sobre tudo. Tudo que é focado na vida da pessoa com deficiência. 19 anos escrevendo para a revista? Então, eu comecei cedo e, na época, quando eu conheci a revista, não tinha nenhuma abordagem mais específica sobre deficiência visual. Foi aí que eu fui convidada a estar escrevendo para a revista, para falar algumas coisas voltadas para esse público, né? Você fez terapia ocupacional. Geralmente, a terapia ocupacional, ela é voltada para os movimentos, certo? Também, que é movimento de mãos, treinar dedo, treinar a pessoa pegar na colher, no garfo. É mais ou menos isso que a gente vê da terapia ocupacional. Aí você vai para cegos. Como é que foi essa migração, assim? Porque todo mundo vai para um lado, você foi para o outro. Por quê? Na realidade, a terapia ocupacional, que a gente pode dizer grosseiramente falando, que é um método de tratamento que se utiliza de atividades para que a pessoa possa criar o máximo de independência que ela possa conquistar e contribuir, para a gente contribuir para isso. Então, na verdade, assim, ela também trabalha a parte dos membros inferiores, mas é mais voltada para atividades da vida diária, que são as atividades do dia a dia, né, numa alimentação, numa arrumação, no lazer, nas atividades cotidianas. E nisso se utiliza a parte superior, os membros superiores. E realmente, assim, na faculdade tem todas as abordagens da deficiência física, intelectual, na parte da doença mental também, principalmente a área da saúde mental é um campo enorme, e a parte das deficiências sensoriais, dentre delas a deficiência visual. Então, realmente é uma parcela muito pequena. Então, quando a gente se forma, a gente tem uma bagagem, mas a gente tem que se especializar em alguma área. No caso, na deficiência visual, era uma coisa que eu já tinha contato com o Braille, né, já tinha sido ensinado o Braille para mim, e até que eu fui num determinado local, né, fiz uma entrevista, e aí estava precisando de terapia ocupacional, para estar trabalhando a parte da independência nas atividades da vida diária, que também tem em outras deficiências, né? Então, a gente trabalha realmente a força muscular, coordenação motora fina, lateralidade, uma porção de coisas voltadas nesse campo, né? Eu sempre vi a terapia ocupacional voltada, eu achava que ela era para dois tipos de deficiência, né? A deficiência paraplegia, tetraplegia. Eu achava que era isso. Depois eu fui ver que tinha aquelas pessoas que tinham paralisia cerebral, e aí por diante também havia necessidade. Mas, de qualquer forma, eu sempre foquei no seguinte: a terapia ocupacional é a função do profissional de criar objetozinhos para pessoas saber comer. Eu sempre achava que era aquilo, né? Eu via aquelas colherzinhas tortas que encaixa na mão, adaptação, um pegador de lápis, né? Eu via tudo aquilo e falava assim: nossa, os terapeutas ocupacionais são fenomenais, eles criam formas e jeito da pessoa pegar um lápis, pegar um pincel, pegar o garfo, pegar a escova de dente, e aí vai por diante. Mas eu achava que tinha outras funções, mas eu via aquilo. Mas que bom que você via isso, porque as pessoas ouvem falar em terapia ocupacional,
ocupacional é que vai ocupar o tempo da pessoa, ou seja, a pessoa não tem nada para fazer, terapia ocupacional vai ocupar. Só que assim, a palavra ocupação vem de labor, de trabalho, de atividade. Então, as atividades que são desenvolvidas, são instrumentos de trabalho do terapeuta ocupacional para chegar no seu objetivo, que é traçado junto. Fiquei muito feliz com a sua explicação, pelo menos eu não pensei o pior. Não, tem gente que acha que terapia ocupacional é aquele cara que ocupa o tempo do... Tem, não é. Ocupa-se um tempo, né? Mas não é um tempo qualquer, são atividades planejadas, analisadas, porque tudo está envolvido, o músculo, a análise das atividades, né? Qual que é o objetivo que a pessoa quer, qual que é o objetivo que a pessoa precisa e qual que é até o limite que ela mesma vai dizer de onde ela vem. Bom, com essa brincadeira que a gente está fazendo com a Sueli aqui, com relação à terapia ocupacional, a gente pode dizer o seguinte: as pessoas que têm a família que tem uma pessoa com deficiência em casa, ou conhece alguém com deficiência que tenha dificuldade de manuseio dos objetos, que tenha dificuldade com as mãos, que tenha dificuldade inclusive com os pés, o terapeuta ocupacional ele tem a função de arrumar uma forma para que a pessoa faça bem isso, seja através de reabilitação, através de um treinamento, através de exercícios, ou seja através de arrumar objetos de acordo com a necessidade daquela pessoa. Então, se você tem uma criança em casa, um jovem em casa, que ele não consegue comer, a colher cai da mão, é bom procurar um terapeuta ocupacional que ele vai arrumar um instrumento, né? Uma forma dele fixar colher, garfo, faca, lápis, pincel, escova de dente, aparelho de barbear, e aí vai por diante. Né? Eu acredito que o terapeuta ocupacional que inventou aquele negócio de colocar no volante para o tetraplégico virar... Tem adaptações, né? Sim, são adaptações para você, né? Que não tem uma função. O tetraplégico, por exemplo, tem a mão, o incompleto, né? Ele não consegue nem abrir os dedos e dirige. Por causa de um aparelho que foi colocado no volante, um pomo, sim, né? E que ele dirige. Então, fenomenal o trabalho. É importante ressaltar que não é uma academia de fazer uns exercícios, né? Também faz exercícios, mas é por meio de atividade. Então, o diferencial do terapeuta ocupacional não é simplesmente fazer uma atividade de erguer o braço e fortalecimento. Vai utilizar, vou dar um exemplo, né? Coloca uma tela de um quadro, um pincel, uma tinta e através de uma atividade o paciente, o usuário, né? O cliente, cada um chama de um jeito, vai estar fazendo a atividade e vai estar, por meio da atividade, desenvolvendo aquilo que ele precisa desenvolver. Ou seja, você trabalha exatamente o AVD, que é as atividades da vida diária, certo? Geralmente no nosso meio a gente tem algumas siglas, algumas coisinhas assim que precisam ser explicadas. O AVD são atividades da vida diária, que é a coisa mais importante que tem para uma pessoa com deficiência. Ele precisa primeiro desenvolver as suas atividades, né, diárias, lavar uma louça, lavar uma roupa, fazer uma comida, escrever um texto, ligar o computador, atender um telefone, né, levantar da cama, ir ao banheiro. Fazer todas isso é primordial para depois ele partir para o lado profissional, sair para a rua, sair para o mundo e enfrentar essa... A gente vê muitos casos das pessoas que já vão para o mundo sem ter feito essa parte, né? Sem ter trabalhado essa parte da independência. Então, a gente vê algumas pessoas passando... mas, né? As pessoas passando alguma vergonha na hora de estar almoçando com o pessoal de trabalho. Então, não derrama comida, porque não tem algumas técnicas, não é nada de outro mundo, mas assim, algumas técnicas que evitam cair o alimento do prato, como você se comportar numa mesa. Isso para todo mundo, né? E para quem perde a visão ou quem nasce sem ela, é importante ter essas regras para não ser visto de uma forma inadequada pelas pessoas ao redor. Então, agora vamos partir lá para a questão do Braille. Você disse que já tinha estudado o Braille antes da faculdade, é isso? Durante a faculdade, mas não foi na faculdade. Eu conheci um senhor, numa palestra, o nome dele ele é o responsável por aprender o Braille, o nome dele era Shalom Levi. E ele era cego, tinha sequela de paralisia infantil e tinha hidrocefalia também. Então, ele dava umas palestras e aí a gente tudo para ele. Aí ele me ensinou Braille, porque ele morava na Argentina, então, naquela época eram os rolos, era secograma que chamava, então ele mandava da Argentina uma folha toda em Braille.
E eu demorava, uma folha demorava 1 hora, 1h15, 1h30 para ficar lá, né, letrinha por letrinha. Hoje eu já escrevo e em 5 minutos eu já li páginas, né? Porque a gente tem essa facilidade. Então, eu já sabia o Braille, o que facilitou muito para estar entrando nesse meio. Pois é, então, quer dizer, quando você estava fazendo a faculdade de terapia ocupacional, você já tinha um direcionamento? Já falou, eu vou trabalhar... Consciente, não. Eu queria trabalhar com crianças e na área de saúde mental. É. Aí aconteceu que terminou a faculdade e eu ingressei numa instituição onde a terapeuta ocupacional estava saindo. E quando eu entrei nessa instituição, no dia seguinte, essa terapeuta ocupacional estava saindo, foi para Portugal. E foi para Portugal e me deixou no lugar dela. E com um monte de jovens, adultos. E eu olhava assim, tá, eu sei o Braille, eu sei algumas coisas da faculdade, mas e tive que experimentar muitas coisas. E principalmente, assim, até as pessoas que estavam lá queriam que a outra terapeuta voltasse, só que ela não ia voltar mais. Então, eles faziam, os jovens principalmente, né? Faziam de tudo para me deixar assustada, para eu ir embora. Tem essa experiência que eles ficavam falando histórias, o início, né? Então, eu falei, só que assim, como eu sempre via muito a parte, que a gente até conversou, a parte emocional, então eu nunca entrei muito no drama daquela pessoa que estava falando. Eu me colocava no lugar dela, como eu me coloco até hoje, até para você saber que programa que você pode desenvolver, que programação, mas ao mesmo tempo eu não afundava. E isso incomodou, né? Algumas pessoas que estavam lá tentando me desafiar, né? E aí, depois de umas 2 semanas, né, eles mesmos chegavam e assim, olha, a gente tentou tirar você daqui, mas não, a gente gostou de você, pode ficar, né? Nós vamos entrar para o lado emocional, Sueli, que eu considero muito importante essa questão, que eu acho que nós nunca conversamos aqui sobre a questão de trabalhar o emocional da pessoa que está sendo reabilitada. Mas para encerrar o nosso primeiro bloco, eu queria perguntar assim para os nossos amigos de casa, você sabe o que é o Braille? Bom, a grande maioria sabe, né? A grande maioria sabe. O Braille, ele é aquelas... Eu vou explicar da maneira, assim, comum, tá? Não venha com assunto técnico. Nada técnico. Aqui é para todo mundo entender tudo. É aquelas folhas cheias de pontinhos, certo? Que a pessoa passa o dedo em cima e lê tudo que está ali. Não é plástico bolha. Não é plástico bolha. Não é plástico bolha. É uma folha cheia de pontinhos que a pessoa lê através do tato. Se quiser aproximar aqui. Então, eu fico imaginando isso. Menina, que tato que a gente deve ter. Eu já passei a mão em cima de uma folha em Braille e eu não consegui identificar nada. Eu senti que a folha estava áspera, só isso. Por isso que é importante essa estimulação do tato. Imagino que a pessoa deve ter uma sensibilidade no dedo fenomenal. Desenvolve também com atividades também de artesanais, de estimulação do tato, coordenação motora. O meu dedo é todo grosso. Coisa. Eu trabalhei no mato, eu carpia, eu plantava alface, almeirão. Acho que não vai afinar isso aqui. Mas tem muita gente da roça que aprende Braille. Aprende. Então... Nós estamos conversando com a Sueli de Sá Yanez, que é terapeuta ocupacional. Ela está conversando com a gente sobre a reabilitação das pessoas com deficiência. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a terapeuta ocupacional Sueli de Sá Yanez, que escreve há 19 anos para a revista Reação. Então, olha a experiência da mulher. Ô, Sueli, nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito de Braille, tá? Que foi quem induziu você, ou praticamente definiu a sua ida para a questão da terapia ocupacional e reabilitação de cegos. Mas antes de entrar no assunto com você, eu queria dizer o seguinte, você de casa que quer bater um papo com a Sueli, quer conversar a respeito de terapia ocupacional, sobre esses assuntos que nós desenvolvemos até aqui no primeiro bloco, quer tirar uma dúvida, quer conversar sobre outras deficiências, não só a deficiência visual, você pode passar um e-mail para ela, que é Sueli, com Y, de Sá, tudo junto, suelidesá@hotmail.com. Pode ligar também, celular, ela atende, de vez em quando, né? WhatsApp melhor. WhatsApp. WhatsApp no 992621165. Dúvidas,
com a Sueli, ela fica muito tranquila em responder. Sim. Nós estamos falando da parte emocional. O que ela é importante na questão da reabilitação? Você percebe que a pessoa precisa de um desenvolvimento, de um tratamento emocional? Em que horas você percebe isso? Geralmente, né, no momento da reabilitação, geralmente o pessoal, quando chega numa reabilitação... Logo de cara. Logo de cara, né? Tem um tempo, geralmente, né? Um tempo onde vai procurar umas outras alternativas, os tratamentos, aí geralmente fica isolado dentro de casa, até que por uma situação outra, ou amigos, ou a necessidade, vai procurar uma reabilitação. Então, quando chega... Tá, assim, geralmente, né, a gente não pode dizer 100%, porque tem casos e casos, né? Não, a pessoa chega abalado e caído. E a gente não pode esquecer que o ser humano não é só a técnica, não é só a parte da reabilitação que você vai dizer para a pessoa, olha, você vai fazer desta forma, ou a gente vai trabalhar uma coordenação motora fina para você mexer num fogão, para você arrumar uma cama, ou para você, vamos fazer essa atividade de entear. Como né, um programa de computador, né? Você vai fazer essa etapa e vai sair bem. Mas em qualquer situação, a pessoa tendo alguma deficiência ou não, trava, né? Se está com alguma questão emocional, um cantor não consegue cantar, não consegue atingir umas notas agudas, um atleta também tem dificuldade. Então, para o aprendizado, como qualquer pessoa, a questão emocional é muito importante. Então, não que nós sejamos psicólogos, né? Porque tem também a equipe técnica que atende uma psicologia, assim, mas na terapia ocupacional, como a gente trabalha as atividades que está junto, né, as emoções que estão embutidas na pessoa e ela acaba externalizando, quer seja numa pintura, porque cego também mexe com tinta, ou num tear que mexe com fios, você vai passar por cima, né, o fio por cima de que trabalha a coordenação motora para uma costura, para uma atividade de independência dentro de casa. Então, a gente percebe se a pessoa está muito tensa, que os pontos ficam bem durinhos. Se a pessoa está mais relaxada, aqueles pontos saem mais flexíveis. Então, a gente percebe isso e como as atividades, tanto individuais como em grupo, são atividades que possibilitam a parte verbal, onde a pessoa começa a colocar alguma lembrança, algumas questões e começam a falar sobre elas. Né? Quer dizer, eu não sou a pessoa com deficiência visual, sou uma pessoa que tem um problema familiar, que eu tenho medos, que eu tenho inseguranças, mas que eu tenho capacidades, ou capacidades que nem sabe que tem, ou acha que porque perdeu a visão ou parte dela, ela se tornou incapaz. Né? Não é assim. Muitas vezes ela tem uma capacidade que ela precisa descobrir. E junto, né, o terapeuta ocupacional está junto até para possibilitar essa descoberta. Porque essa parte emocional, se não for trabalhada, ela não consegue realizar, ela não consegue acreditar nela mesma. Isso é muito importante. Como é que eu vou seguir daqui para frente? Como é que eu vou prosseguir nos estudos? Como é que eu vou ter uma vida social? Como é que eu vou ter uma vida conjugal? Então, tudo tá ligado, né? Então, se a gente não trabalha... Na vida, a gente vai se descobrindo ano a ano, dia a dia, a vida inteira. Até morrer, a gente vai se descobrindo, né? Mas para se descobrir, precisa de duas coisas. Ou a gente está tranquilo, ou você está focado. Sim. Né? Porque tendo um objetivo, um desafio pela frente. Eu vou contar e essas duas coisas tem na reabilitação. Sim. A pessoa tem que ter um objetivo, ela tem que ter um desafio, né? Ela sabe que ela tem um desafio pela frente e ela precisa ficar tranquila. Como a gente, né? Sim. Como todos, né? É um caso que chama muita atenção, foi a pressão familiar também, que isso acontece, ou que desacredita totalmente que a pessoa possa ter algum desenvolvimento, ou tem uma expectativa antecipada do processo. Então, tem um caso de um rapaz que chegou na minha mão e a família não, ele tem que saber colocar, fazer o Nescau dele sozinho. Sim, claro, né? Mas ele não tinha nenhuma coordenação motora. Ele tinha umas questões que precisariam ser trabalhadas, ele entendia isso, porque a gente explicava isso para ele, ele entendia que tinha que fazer alguns exercícios, que ia ter que passar por algumas situações até conseguir. Só que a família atrapalhava, e ele também na ansiedade, porque o emocional também, a ansiedade também atrapalha, né?
Tanto a questão de você ficar passivo nas coisas, quanto a ansiedade. E aí foi um trabalho, e a própria instituição cobrava, não, já faz 2 meses e ele ainda não conseguiu, né? Então, tá bom. Aí eu falei assim, vamos prestar atenção nessa atividade, essa parte emocional. E aí foi necessário até para a família mostrar como ele não estava preparado, né? E avisá-lo antes que ele ia passar por essa situação, que a gente ia fazer uma atividade prática, que ele não ia conseguir, mas queria tentar fazer o esforço o máximo, e realmente foi o que aconteceu, né? Ele não conseguiu, e no dia que conseguiu foi muito bom. Sueli, eu penso o seguinte, eu acho que a família é ponto crucial, você concorda comigo, todos os terapeutas concordam, e os deficientes também concordam, que a família é ponto principal na reabilitação e na inserção da pessoa na sociedade. Sim. E todos os desafios que ele tem pela frente, a família tem que colaborar para que ele vença, para que ele atinja os objetivos. Isso é claro. Uhum. Mas eu fico pensando também que tem o lado da pessoa com deficiência, a pessoa que está sendo desafiada, a pessoa que está passando por uma situação, que ela tem que ter consciência de que você ganhou limão, você tem que fazer uma limonada, e limonada em abundância, com bastante água, bastante açúcar para servir para todo mundo, certo? Eu penso nisso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, não estou puxando a brasa para minha sardinha, não, mas sou uma pessoa que eu detesto que alguém chegue e fale alguma coisa contrária àquilo que eu posso ou que eu acho que eu posso fazer, entendeu? Quando eu fiquei deficiente ainda no hospital, escutei alguém falando, inclusive era uma parente, dizendo o seguinte, pronto, a família tem que se preparar porque ele ficou dependente. A família vai ter que tratar dele, cuidar dele e sustentar ele. Aquilo me caiu com tanto amargor, né? Foi uma coisa tão azeda que caiu dentro de mim, que eu fiquei remoendo aquela frase, aquela palavra daquela pessoa durante dias. E se você tivesse acreditado, você não estava aqui hoje? Não, foi justo ao contrário. Eu falei, eu vou provar e em pouco tempo eu vou chamar essa pessoa para conversar. E saí dali com o objetivo, o meu primeiro objetivo era reverter aquela frase. Não sabia se eu ia vencer na vida ou não, mas eu queria de cara reverter aquilo, falar assim, olha, eu não dependo das pessoas para eu viver. Sim. Eu tenho vida própria e as pessoas vão depender de mim. Então, eu penso assim, o deficiente também tem o lado de compreensão dele, não pode só falar assim, minha família não me auxilia, então caí. Minha família não me ajuda, então não vou fazer nada. Exatamente. Minha família não coopera, então vou ficar sentado na cama aqui num quarto escuro até morrer. Não é bem assim. Atendi um caso... Nós temos o nosso lado. Atendi um caso que a menina se formou em jornalismo e não sabia colocar água num copo. Porque a superproteção da família, que a gente sabe que até é pior do que a rejeição. Né? E foi um trabalho, até porque ela tinha tudo que ela queria. Só que chegou numa situação que ela se viu podada, que ela não poderia estar viajando com outras pessoas. Aí ela parou e falou, olha, eu preciso... Né? Que bom que tem alguém que faça, é o que a gente passa. Que bom que tem alguém que faça, mas você precisa saber fazer. Né? E foi possível e foi um trabalho árduo. Eu acho que a superproteção, ela é tão ruim ou mais do que a discriminação. A superproteção são aqueles pais que não acreditam que os seus filhos são capazes de desenvolver ou ficam com medo de colocar o seu filho no mundo e não deixam de fazer nada, absolutamente nada, vira alguém realmente dependente a vida inteira. Então, eu acho que isso é um tremendo passo para acabar com a vida da pessoa, é discriminação total. E não é coisa do passado, não. Hoje em dia, a gente, eu conheço com famílias. todas os programas, as conscientizações que a gente faz, tudo... Mesmo assim, acho que vai mudando a geração e tem que começar tudo de novo, porque as famílias hoje também querem sobreproteger. É a comparação, né? Quando você esquece que o indivíduo é o indivíduo, tem as características dele e ele pode chegar até onde ele quer. Eu acho que o deficiente tem que tomar a rédea. Sim, sim. Como foi o caso daqueles primeiros deficientes que saíram da casa de repouso e foram lutar pela liberdade, não é isso? Não é assim que começou todo o movimento? Leiam essa história que é maravilhosa. Sueli, quer dizer que se a pessoa chega para fazer uma reabilitação, e reabilitação já diz o nome, é a pessoa que precisa se reabilitar, ela estava habilitada, perdeu os seus movimentos ou perdeu alguma parte do seu corpo, como os olhos, o ouvido, a audição e aí por diante, ela precisa recuperar os seus movimentos ou se inserir novamente na sociedade. Reabilitação. Ela vai para um terapeuta ocupacional ou uma fisioterapeuta. E a mulher lá é totalmente mecânica, assim, fria, gelada.
Não dá para fazer uma reabilitação direito, né? Ela vai estar trabalhando com uma máquina, né? Só que essa máquina, uma hora... E a gente percebe a diferença de quem realizou, aprendeu, né? Porque tem pessoas que nunca tiveram uma habilitação, né? Então, não vai ter uma reabilitação. Então, já vai ser habilitação desde o início, né? Passa-se um tempo, ela não pratica, é uma coisa mecânica que não internalizou. É como a gente ouviu uma música uma vez, não mexeu, você lembra até da música, mas quando mexeu com você, aquela música, você vai sempre lembrar da letra, você vai lembrar do acorde, você vai lembrar, olha aquilo lá. Isso sim, você percebe que com o tempo, aquele trabalho que você fez de reabilitação permanece. Então, nós temos que trabalhar a parte física, mas temos que trabalhar também a parte emocional. Conversei com a Sueli de Sá Yanes, que é terapeuta ocupacional. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, um prazer estar aqui depois de tanto tempo, né? Que a gente se conhece. Obrigado pelo trabalho que você desenvolve há tantos anos, né? Tenha sorte. Obrigada. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.